gostaria de agradecer demais a iniciativa, né? A disponibilidade do Dr. Carlos de estar aqui conosco, de fazer essa fala inicial. Uma pessoa que tem muita experiência, professor titular da Universidade Federal de Goiás, docente permanente do programa da Universidade Federal de Goiás, em odontologia, permanente também do programa de Ciência e Saúde, um pesquisador produtividade nível 1 do CNPq e que há muito tempo tem nos mentoreado a respeito da pesquisa, que tem nos auxiliado, que tem nos ensinado muita coisa. Eu tive assim o grande prazer de ter a minha carreira se cruzado com a dele, fui um dos seus aprendizes, fiz um pós-doutorado com ele no ano de 2015, 2016, e desde então aí a gente tem cultivado aí uma amizade e eu fico muito contente dele estar sempre prestigiando o nosso programa. E nesse momento não é diferente. Nós temos por costume ter uma fala inicial, né, em todos os módulos e início de ciclos do nosso programa, e ele se disponibilizou a passar a experiência dele para nós aqui. Antes de nós passarmos para essa fala propriamente dita, nós então ouvimos aí a nossa representante discente, Ana Cláudia, né? Fez aí o testemunho dela. Muito obrigado, viu, Ana Cláudia, mais uma vez por contribuir tanto conosco. E assim, eu gostaria apenas de passar uma mensagem de otimismo para todos aqui. No momento que a gente vive, eu acho que, assim, primeiro nós temos que ter muita confiança, né? Muita crença que tem um Deus maior que está cuidando de nós nesse momento, nas nossas vidas, e também entender que esse isolamento ele pode ser muito importante de um aspecto assim que a gente não pensou antes. Eu acredito que quando Carlos Drummond de Andrade viveu, quando ele vivia, nós não tínhamos Skype, nós não tínhamos WhatsApp, mas ele já teve uma reflexão bem interessante a respeito do isolamento, né? E, na verdade, foi uma reflexão sobre a amizade, onde ele falava assim, que a amizade é um meio de nos isolarmos da humanidade cultivando algumas pessoas. Aproveitemos, então, agora esse momento para cultivarmos as nossas amizades, a nossa família, as nossas relações, né? E que a gente possa ter um crescimento pessoal nesse período, valorizando realmente o que verdadeiramente importa, né? Eu acho que isso aí é a mensagem que fica. E, doutor Carlos, gostaria mais uma vez de agradecer demais aí a oportunidade. A turma é completamente sua. Esse programa está sempre de portas abertas para o senhor, para suas explanações, para sua experiência, não só de pesquisa, mas de vida. E, assim, tem sido uma honra acompanhar aí um pouco da sua trajetória tão de perto, né? Uma pessoa que, quando eu estava fazendo meu mestrado, meu doutorado, eu conhecia apenas pelos livros, né? E pela fama que o precedia. E agora a gente tem aí a honra de estar tão próximo e estar adquirindo tanta vivência e experiência. Muito obrigado mais uma vez, viu? Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Só o Marco? Eu estou ouvindo. Perfeito. Estou ouvindo. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui com vocês. Para mim, Bruno, é um privilégio ter tido a oportunidade de trabalhar com você e com vários colegas que aqui estão. Tá? Todos, praticamente todos que aqui estão, eu tive a oportunidade de dividir alguns momentos e refletir sobre o que é pesquisa, como ela pode contribuir na nossa formação. Eu entendo pesquisa hoje, uma contribuição não é na formação profissional, mas é na formação do ser humano. Por quê? Porque a arte da argumentação é fundamental. Se eu quero ter excelência na minha vida, um ponto é essencial: comunicação. Eu tenho que saber comunicar dentro da minha casa, eu tenho que saber comunicar fora da minha casa.
E para que eu possa comunicar algo, é fundamental eu interpretar o que eu estou falando, eu viver o que eu estou falando. Bom, eu sou de uma outra época na pesquisa, eu peguei o fim de uma época que eu poderia dizer uma época ouro na pesquisa, em que as pessoas faziam pesquisa pelo amor, não apenas pela necessidade de se manter um status, de se manter uma carreira, de ter algo diferencial vinculado a um aspecto econômico dentro de uma necessidade profissional. Mas não deixa de ter valor, porque a pesquisa em si, ela vem a somar, ela vem nos orientar em algumas necessidades básicas da vida. Por que eu pesquiso? Eu pesquiso porque eu gosto. Ponto. Eu gosto de escrever. Eu gosto de ler. Eu gosto de buscar o novo. Então, eu entendo isso como pesquisa. E qual foi a importância da pesquisa na minha vida? Para mim foi tudo. Porque eu me formei aí em Anápolis. Tá? E não era uma escola conhecida, como você pega uma Universidade de São Paulo, uma Unicamp, algumas universidades. E para mim não deixou de ser mais ou menos importante, pelo contrário, hoje eu tenho uma alegria muito grande, tá, de ter formado aí. Então não foi a minha formação básica aí. Eu vejo a pesquisa como uma formação e ela parece que está dentro da carga genética das pessoas. Tá? Eu vim com uma missão. E eu, graças a Deus, eu descobri o que eu vim fazer cedo, logo. E isso me atalha a alguns pontos. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. Pessoas fabulosas, pessoas maravilhosas que foram montando esse quebra-cabeça dentro da pesquisa. E tão importantes que alguns deles me disseram: larga o que você está fazendo e vai estudar. Eu formei em 83 e aí eu formei com 20 anos incompletos. Eu entrei na universidade, eu tinha o quê? 15 para 16 anos. Tá? Na época tinha integrado, você podia fazer os 3 anos em 2. Mas na época que eu me formei, você não podia terminar o curso e fazer especialização. Você tinha que terminar o curso, depois de 2 a 5 anos de CRO, você podia fazer especialização. Então, eu fui prestar o serviço militar no Hospital do Comando Naval em Brasília. Para mim foi fantástico. Eu fui buscar aprender algo diferente lá. E aí eu tive um convite de um amigo que o filho dele fez doutorado comigo, e um grande amigo em Cuiabá, e eu fui para lá. E na época não tinha especialista, tinha um especialista lá em todo o estado do Mato Grosso que não era dividido. E ficou eu e o Omar. Eu saí de Cuiabá e vim fazer especialização em Goiânia toda semana. Eu vinha de ônibus, 500 quilômetros sem asfalto. Tá? Eu tinha asfalto até Barra do Garça. Barra do Garça, Cuiabá, era totalmente sem asfalto. E por 2 anos, toda semana, eu fiz essa viagem. E quando eu terminei o curso de especialização, em 87, fiz 86, 87, um cliente no meu consultório tinha terminado o doutorado dele na Hungria, em sociologia. E era muito amigo meu, eu lia bastante. Ele falou para mim, falou: filho, vai estudar. Eu falei: eu gosto de estudar. Mas eu tinha um consultório lotado. Assim, era praticamente eu e o Omar como especialista lá. E eu falei: eu vou estudar. Todo mundo achava loucura, porque eu deixei um consultório que eu atendia de segunda-feira às 6 da manhã até domingo à noite para ir estudar sem bolsa. Só que na época também, para você fazer mestrado, você tinha que ser professor. Tá? E eu não era professor.
Então, foi outra dificuldade. Eu tenho uma carta do professor Alceu Berbert e mestrado em endodontia só tinha 2 no Brasil, em Bauru e em Pelotas. Os outros eram em clínica odontológica. Na USP da capital era em clínica odontológica. Em Pelotas foi o mestrado mais antigo do Brasil. Começou em 1976 com o professor Ibsen Wetzel Stefan. Tá? E eu participei dos 45 anos da pós-graduação em Pelotas, como dos 45 anos da pós-graduação da UFMG, depois disso. E para mim foi importante porque eu não era professor e lá em Pelotas eles me receberam. Em Bauru, o professor Berbert, anos mais tarde, ele em público falou, olha, nós te perdemos. Mas foi uma pessoa muito querida para mim, o professor Berbert. E o professor Ibsen me recebeu. E eu fiquei lá e conheci muitas pessoas maravilhosas que trabalham comigo até hoje. Eu terminei em 88, 89 o mestrado lá, tá? Defendi em 80. E lá eu conheci a professora Lili Lushbama, uma microbiologista do Forsyth, que ficou 8 anos, que traduziu o livro do Otto Bier, em 82, um livro de microbiologia conhecido e bastante utilizado aqui. Eu conheci 2 patologistas maravilhosas, a professora Lourdes e Clinéia, que traduziram o livro do Schaefer. Eu conheci o professor Ibsen Wetzel Stefan, que foi o meu orientador, a pessoa que me adotou como filho. E, posteriormente, a professora Lília adotou a Cíntia também. E foi maravilhoso, porque eu aprendi algo que eu precisava, que era a base. E a base estava nas ciências básicas. Ciências básicas de micro e de patologia. Então, como eu já era especialista, e eu fiz isso também para vários alunos que fizeram doutorado comigo. Você quer fazer mestrado? Faça um bom curso de especialização para você ter domínio e saber explicar o que você vai ensinar. Algumas áreas não é tão necessário, mas para as áreas clínicas, sim. Áreas básicas não tem tanta necessidade, porque está dentro do contexto. E aí, de lá, eu voltei, montei com o Omar toda a estrutura da Unic em Cuiabá, tá? E eles continuam até hoje lá. E eu saí de lá para fazer o doutorado em São Paulo. E de lá eu não voltei mais. Em 90, eu fiz lá 92, 91 a 93, defendi em 94. E foi fantástico. Eu conheci uma pessoa chamada Edelberto Francisco Pesce. E lá eu conheci o Brasil, dentro da Universidade de São Paulo. E foi fantástico. Porque lá eu fui para o Instituto de Química, trabalhei no Instituto de Química por 2 anos e dei continuidade a tudo aquilo que eu estava fazendo. E eu conheci muita gente, muitas pessoas. Eu fiz um excelente relacionamento com todo o Brasil. Não foi só a Universidade de São Paulo, foi a Unicamp, foi Federal de Minas, foi todo o Cone Sul, foi o Brasil. E conheci muitas pessoas de fora do Brasil. Então, um ponto fundamental dentro de um programa chama-se relacionamento. Relacionamento. Eu ter companheiros. E hoje eu tenho companheiros de pesquisa no mundo inteiro. Então, o mestrado, para mim, e o doutorado me serviu para abertura. Uma nova fonte de conhecimento. E foi fantástico para mim, porque você vai, faz um mestrado, faz um doutorado, depois você sai de lá, parece que aquilo ali acabou. Acabou para você. Você vai voltar e vai começar a trabalhar e acabou. Para mim, não. Ali foi um começo. Eu conheci o reitor da Universidade de São Paulo, que escreveu um capítulo num dos livros de metodologia, o senhor Flávio Fava de Moraes, que foi o vice-presidente da Unesco na área de ensino superior.
pessoa fantástica, com conhecimento maravilhoso. Eu conheci o presidente da FUVEST, o professor José Atílio Vanin, que era do Instituto de Química, que me deu uma noção um pouco diferente do que era pesquisa. Eu perguntei a alguns professores o que era pesquisa. E, pelo conhecimento deles, eles me ensinaram que pesquisa é você ter um bom problema para resolver. Mas, para você ter um bom problema, você tem que despertar dentro de você uma capacidade de leitura e interpretação. Isso é fantástico, por quê? Porque você precisa entender o que você está lendo e o que você interpretar aquilo corretamente. É fácil? Não. É um desafio. Hoje eu tento enxergar a pesquisa como algo dentro de criatividade. Quando eu falo pesquisa, eu tenho que remeter à criatividade. O que está sendo feito de diferente? O que eu vou poder agregar de conhecimento? O que eu posso somar naquele conhecimento? Então, essa formação minha durante o curso foi fantástica, porque eu poderia formar, como muitos fizeram mestrado e doutorado, e ter parado por ali. O seu doutor acabou. Indiferente de participar anos depois da pós-graduação, desde que eu formei, basta pegar o período que entrei na pós e o período que antecedeu, o que eu publiquei antes e o que essa publicação gerou de novas informações, o que isso promoveu de mudanças na minha vida, no que eu faço hoje, no entendimento e no conceito que eu tenho hoje de pesquisa. Então, para mim foi importante, foi muito importante, porque me tentou estimular um raciocínio correto. Então, basta ser importante quando eu tenho uma boa pergunta na mão. Então, eu preciso de um bom problema para fazer uma boa pesquisa. E para que eu tenha esse bom problema, eu preciso estar atualizado dentro da área que eu quero estudar. Naquela época que eu fiz, eu tinha que ir ao Index. Hoje, nós temos o quê? Acesso aí ao PubMed. Você digita, você tem na hora o trabalho em PDF que você quer. Antes não, chegava às minhas mãos 2 anos depois que aquilo tinha sido publicado. Então, assim, essa força da comunicação ela foi importante. Embora tudo tenha um preço. O excesso também, ele precisa ser cuidadoso porque passa a ter muitas informações que não são verdadeiras. Muitos métodos que não são os melhores para se chegar a algumas conclusões que nós estamos vendo aí. Muitas informações que, às vezes, têm uma participação muito mais sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto da indústria, do que sobre o papel biológico daquilo ali. Então, na realidade, o material para ser lançado ele tinha que ser muito bem investigado para depois ser lançado. E não ele ser lançado para depois ser investigado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Essa inovação que eu estou buscando, essa pesquisa que eu estou querendo fazer, justifica ser feita? Eu participo como revisor de mais de 20 revistas internacionais, em várias áreas. O que eu pergunto, inicialmente, é o que justifica essa pesquisa ser feita? Por que está sendo feito esse trabalho? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Então, quando eu vou ler um artigo, eu vejo o título, eu vejo a pergunta que os autores fez e vou direto às conclusões. Primeiro ponto, eu vejo se há coerência. Tem coerência com o título, o que ele perguntou e o que ele respondeu? Depois que eu analisei essa coerência, eu vou ver quem que escreveu aquilo ali. É o primeiro trabalho, é um trabalho de dissertação, é um trabalho de mestrado, é um trabalho de doutorado, é um trabalho de pesquisa. O grupo que fez, ele é um grupo de pesquisa ou está fazendo um estudo inicial? Qual que é o valor
para o conjunto daquela pesquisa. Então, passa a ser importante, porque às vezes a gente fala, eu quero fazer uma pesquisa, tá? O que você quer pesquisar? Por que você vai pesquisar? Como é que você vai pesquisar? O que você vai gastar nessa pesquisa? Qual o tempo que você dispõe para fazer essa pesquisa? Onde é que você quer chegar? Então, eu entendo hoje, vejo uma dissertação de mestrado como um treinamento inicial. Um treinamento que é fundamental, que é importante, que é uma base para os jovens dar continuidade depois. Então, nesse treinamento, eu preciso tomar cuidado com ensinar o rigor da pesquisa, a seriedade da pesquisa, o poder da verdade dentro daquela pesquisa, a análise dos dados, a tabulação dos dados, como obter aqueles dados, o recrutamento, se tiver pacientes ou não, o cuidado com a ética, o cuidado com a moral, o cuidado com a escrita, o cuidado com o levantamento dos artigos que serão utilizados, se aqueles artigos merecem ser citados ou não na pesquisa. Não é uma busca aleatória. Quando eu vou fazer uma revisão de um artigo, eu estou com um punhado aqui para rever, eu vejo se aquelas citações foram coerentes, se a pessoa conhece a história da história, se ele citou os artigos mais representativos para aquilo que ele quer estudar. Mas para isso precisa ter tempo. Às vezes, um jovem que está fazendo a sua dissertação, ele ainda não teve esse tempo de amadurecimento, por isso que ele precisa de um orientador, de um supervisor que já tenha tido esse tempo para falar, filho, faltou esse artigo. Filho, esse artigo aqui é um artigo clássico, é um artigo importante. Esse artigo aqui foi o que começou a história do que você quer estudar. Eu vejo, às vezes, as pessoas querendo falar de determinados assuntos e não conhecem a história daquilo lá. Ele não sabe como surgiu aquele material, como aquele material, por que aquele material foi proposto, as consequências boas ou ruins do uso daquele material. Ele não conhece a história. E aí ele começa a falar de uma história que ele não sabe. Então, vários que estão falando de história, às vezes não participaram daquela história. Não é participar de forma direta, mas entendem. Por isso que nós precisamos despertar em vocês, que estão iniciando agora os mestrados de vocês, a pós-graduação de vocês, o interesse pela leitura. E esse interesse pela leitura é fundamental, por quê? Porque vocês vão ser o quê? Os promotores. Vocês vão promover algo diferente. Então, vocês vão ser o quê? Os investigadores. Então, pega lá um investigador, um detetive. Vocês vão ser os detetives. Então, vamos buscar fatos para me sedimentar, supor alguma coisa. A suposição são as hipóteses das pesquisas. Às vezes eu vou poder supor, às vezes eu não vou poder ter uma suposição. Por isso que tem pesquisas que não têm hipóteses. Nem toda tem que ter hipótese. Porque às vezes eu não vou poder supor alguma coisa sem conhecer os fatos. Então eu tenho que ter alguns cuidados dentro disso aí. Agora é muito estimulante. Eu gosto de escrever. Porque aquilo ali vai te despertando para um novo mundo. Tá? É como se você escrevesse um romance, você escrevesse de ficção. Principalmente quando você chega a um desfecho, quando você quer ter um desfecho. Mas não pense que sempre você vai ter um desfecho favorável. Às vezes o desfecho da sua pesquisa vai te levar a muito mais dúvidas do que a acertos. Eu já cheguei a finalizar trabalhos que eu falei, gente, eu tenho mais dúvida hoje do que certeza de aplicar essa conduta, de aplicar esse protocolo, de aplicar essa medicação ou não. Eu tenho muito mais dúvida do que certeza.
E principalmente quando você começa a ter relação com outros colegas de outras áreas. Então, essa heterogeneidade, ela passa a ser valiosa para nós, ela passa a ter uma riqueza para nós. Eu trabalhar com colegas da patologia, igual eu trabalho com o Bruno, com colegas de diagnóstico, como eu trabalho com outros colegas da área de imagem, colegas da prótese, aí, a Priscila, o Marco da dentística, o Helder e vários outros colegas que a gente tem, o Orlando, que a gente tem contato direto, é extremamente enriquecedor. Por quê? Porque às vezes eles respondem para nós algumas perguntas e nós colocamos também alguns pontos que são importantes para eles refletirem frente à prática deles. E vão se somando esses conhecimentos. Então, para vocês que estão fazendo o mestrado, o ponto fundamental é estar abertos e entender comunicação. Comunicação, eu levo e trago uma informação. Ela é fundamental dentro desse processo. Eu saber ter uma comunicação rica, uma comunicação verdadeira. Ah, fulano esconde o ouro, Beltrano. Isso não existe. No mundo globalizado, isso não existe. A pessoa pode ter uma informação sadia ou não sadia. Porque hoje existem vários sites, muita coisa deturpada também, que nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos saber filtrar essas informações e saber como acrescentar isso na nossa prática, no nosso dia a dia. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu leio hoje, com o que eu acrescento à minha prática hoje. Eu não estou hoje fechado, pelo contrário, eu estou bastante aberto. Mas eu acabo me ficando um pouco mais fechado em função de dar tempo de raciocinar em função das informações que chegam. Então, por que a pesquisa ela é importante? Porque ela muda a minha percepção como ser humano. Ela não apenas para mim foi importante. A pesquisa para mim foi importante porque ela me deu a oportunidade de conhecer o mundo. Eu conheci quase todos os países aqui da América. Eu conheci a Europa em função da pesquisa. Então, para mim foi muito importante porque não é só conhecer de ir lá ver e dar um curso. Eu conheci populações, eu conheci comunidades, eu conheci outros costumes, outra forma de ver, como é que eles fazem lá, por que eles adotam algumas condutas fora. Eu falei essa semana, nós estamos em uma imersão de diagnóstico com um grupo muito interessante, que é o grupo do Mike e o Bruno lá do Texas. Só para vocês terem uma ideia, de maneira informal, não repassem isso, eu conversando com eles antes de entrar nesse grupo, eu falei, é muita incoerência, eu pedi uma tomografia para fazer uma análise inicial e depois fazer o follow-up, fazer o controle por radiografia. O Bruno virou para mim e falou, aqui nos Estados Unidos a gente pede a tomografia e faz o controle pela tomografia, porque não dá para você fazer o contrário. Então, algumas relações, elas passam com o decorrer do tempo, e às vezes eu preciso do tempo para amadurecer esse bolo, porque senão esse bolo vai ficar encroado, porque você lança uma ideia, você precisa ter tempo para sedimentar aquela ideia, aquela tecnologia. No começo, às vezes as pessoas assustam. Mas com o passar do tempo, a gente começa a colocar aquilo na nossa prática. Eu sempre faço uma pergunta. Todos vocês têm celular? Hoje eu faria diferente. Quem é que não tem celular? Quem é que não usa a rede? Olha que coisa importante, vocês estão nas casas de vocês, e nós estamos comunicando e falando com o mesmo poder se estivéssemos perto. O mesmo poder que eu digo de entendimento, de interpretação. Então, isso é o quê? É tecnologia.
E para um país subdesenvolvido alcançar desenvolvimento, 3 quesitos são necessários: ciência, tecnologia e recursos naturais. E essa tecnologia é o quê? É ciência aplicada, que é o que nós precisamos fazer. Então, a pesquisa me leva a quê? Me leva a um outro nível de desenvolvimento para o meu país. Porque eu vou mudar hábitos. Por exemplo, na minha casa, os meus filhos têm hábito de leitura. Vocês vão mudar os hábitos das famílias de vocês, das condutas de vocês, dos pacientes de vocês, das comunidades de vocês. E isso é fundamental. Vocês vão levar algo mais, eles vão se espelhar em vocês para mudar as posturas, para mudar as condutas deles. Então, provocar mudanças faz parte da pesquisa. Então, eu vejo a pesquisa, não é uma pesquisa laboratorial, é uma pesquisa que me faz mudar a minha conduta de vida, o meu dia a dia. Porque isso me leva a quê? A um raciocínio crítico. Raciocínio crítico não é ser chato, sair criticando as pessoas que não fazem aquilo. Primeiro, é se colocar na posição do outro. Segundo, é ter mais humanidade e humanismo. Terceiro, é tentar entender o mundo sobre um outro referencial. Então, quando eu vejo pesquisa, não é eu ser ganhador do prêmio Nobel, é eu ter um outro nível de raciocínio. Se vocês me perguntar, o que você mudou do que você fez nesses 35 anos de pesquisa? Às vezes eu contribuí com minha formação, com a formação de alguns colegas que tiveram a oportunidade de conviver, mas eu aprendi muito com eles. Eu consegui conceituar a mente. Para mim, a mente humana, hoje, foi a coisa mais importante que eu fiz. É um transformador de energia quântica, capaz de sintetizar pensamentos e colocá-los em ação. Eu não vi isso escrito em lugar nenhum. Eu posso até ter feito uma coxa de retalhos com o que eu tenha lido, mas não importa, isso é uma pesquisa. Amanhã vocês vão fazer uma coxa de retalhos. Em 97, eu já era professor titular aqui desde 94. Uma pessoa, a professora Isabel, me perguntou qual foi o trabalho mais importante que você fez? Isso em 97. Eu falei, foi uma discussão. Aliás, foram 2 discussões. Eu discuti o mecanismo de ação do hipoclorito de sódio, o mecanismo de ação antibacteriano do hipoclorito, o mecanismo de ação do hidróxido de cálcio. Se vocês digitarem o meu nome do Google acadêmico, vocês vão ver só do mecanismo de ação do hipoclorito 700 citações. Em todas as áreas. Não é odontologia, não é endodontia. Então, eu considero uma pesquisa importante. Uma discussão, uma reflexão. E não foi revisão sistemática, não teve nada. Eu montei um quebra-cabeça. Como foi o quebra-cabeça do Portland, que foi o primeiro trabalho mostrando que era similar ao MTA, que nada mais é do que continuidade, gente. Olha o tanto que é importante essa disciplina. Métodos e técnicas de pesquisa. Tá? Por quê? Porque ela me leva a um outro referencial. A um referencial de vir protocolos, como se fosse receita de bolo, a melhorar esses protocolos, a fazer uma análise crítica desses protocolos, a ver a veracidade desses protocolos. Então, não quero aprender tudo. Uma vez eu estava assim, um pouco, não era decepcionado, muito preocupado. O professor Holland, que para mim é um grande referencial, ele fez o doutorado dele em 66, 50 anos de pesquisa. O último trabalho que ele publicou foi conosco, tá? Em 2007. E ele falou, Estrela, você precisa ter um endereço. Mas como? Você precisa ter um endereço. O endereço chama o seu laboratório. E eu montei um laboratório.
porque eu precisava de ter um endereço. E aí ela falou, você precisa aprender receita de bolo. Método. No começo eu queria dominar tudo. Eu queria fazer patologia, eu queria fazer histologia, eu queria fazer microbiologia, o laboratório era de micro, mas eu queria fazer o doutorado, na época não era em endo, era estomatologia com Lorante, porque eu tive uma boa formação de patologia no mestrado, em micro também. Eu queria fazer tudo. Ele falou, é impossível. Eu queria ter 10 linhas de pesquisa. Ele falou, é loucura. Isso não é impossível, mas é loucura. Passado algum tempo, eu fui vendo que realmente eu tinha razão. Tá? Eu tenho hoje 3, 4 linhas, não mais do que 4, em que eu trabalho conectado. Então, a disciplina que vocês vão fazer, ela é extremamente importante para dar uma noção para vocês de como vocês fazerem uma pesquisa. O que é essa pesquisa? Qual vai ser a importância? Num primeiro momento, não queira ganhar o prêmio Nobel. Essa é a dica que eu dou para vocês. Aprendam primeiro os passos da pesquisa. Uma criança que nasce, ela não pode nascer e querer correr, senão ela vai cair. Ela tem que primeiro ficar em pé. Depois dar o primeiro passinho com a mãe ali ajudando, com o pai ajudando. Para depois ela poder andar sozinha. Então, quando eu vejo o pessoal com aquele estresse na dissertação para acabar com o candidato, falar, olha, isso não vale. Ensina os passos operatórios necessários para aquela criancinha andar. Mas mostra a importância de todos esses passos. Por que vai fazer aquilo ali? Como é que vai fazer? Com quanto vai fazer? Quem é que vai fazer? E aprenda uma coisa, autonomia. Não fiquem dependentes. Busquem, se esforcem. Não venha com algo que as pessoas falam, eu não tenho tempo. Não, eu tenho interesse em fazer. Eu vou tentar fazer o melhor dentro da minha condição, dentro da minha capacidade. E isso, uns vão respeitando os outros e vão caminhando. Eu vejo o mestrado como algo de muita importância na formação como um todo. Principalmente na formação da prática docente, não na formação do pesquisador em si. É o primeiro passo para a formação de um pesquisador. Mas eu vejo o mestrado como formação de prática docente, de magistério. Isso é importante. No doutorado, vocês vão ter um outro nível de raciocínio, que é formar o pesquisador. E não se forma, não tem escola para formar. Vocês vão se formar, vocês vão ter que entender a autonomia, vocês vão ter que entender o autodidatismo. Então, num primeiro momento, todos os meus orientadores, eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande por todos eles. E mais recentemente, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que me ajudaram muito, tanto no CNPq como na CAPES. Que me ajudaram muito. Eu acabei coordenando o comitê assessor do CNPq por 5 anos. Aquilo, para mim, foi maravilhoso. Convivi com a professora Altair Cury, que foi fantástico para mim. Aprendi muito com ela, muito de pesquisa, aprendi de gestão. Com a professora Isabela também lá no CNPq, que também participou da coordenação da CAPES. Hoje quem é coordenadora da área é a professora Altair. Então, elas me ensinaram muito de gestão. Não apenas de pesquisa, mas de órgão de fomento. O que é a importância disso para nós? Então, essa parte de gestão, eu também acabei tendo que ter necessidade de entender. E isso somou em tudo a minha prática hoje. Então, eu desejo a vocês sucesso, desejo a vocês, assim, que é algo fantástico. Se eu pudesse escolher para os meus filhos, eu gostaria que todos fizessem o mestrado e o doutorado. Não apenas o mestrado. Se eu puder colocar na cabeça deles a importância, não é
por ter quem tem mestrado 30%, quem tem doutorado 50% a mais no salário. Não. Mas deles terem uma outra percepção dentro do universo profissão deles, indiferente da profissão. O mestrado, ele traz um novo despertar, o doutorado também. E essa comunicação com esses docentes experientes que têm dedicado bastante a mudar esse universo, ela é fundamental. Você poder trocar informações. Indiferente da área, indiferente de uns estarem mais adiantados na escola do que os outros, todos eles ensinam. Eu não vejo os melhores ou os piores. Eu vejo cada um com um pouquinho de ingrediente para colocar no bolo ou colocar na comida que vai ser feita. Eu queria desejar sorte a todos vocês, parabéns aos professores dessa disciplina, tá? O coordenador que aí está. E alguma curiosidade, de repente, que vocês queiram me perguntar. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Carlos, nós que agradecemos a oportunidade. Vamos reforçar aqui esse espaço. Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, por favor. Luan tá doido para perguntar, né, Luan? Tranquilo, professor. Luan, Rafael, Rodrigo, Marcos, Ana Cláudia, pode perguntar. Professor. Professor. Carolina. Carolina. Professor, hoje, com essa pandemia, a população se despertou para a pesquisa, né? Então, todo mundo quer que o pesquisador se vire e invente uma vacina. O que você acha que vai mudar na pesquisa depois dessa pandemia? O que já está mudando em termos de pesquisa, de curiosidade pela pesquisa, né? Pela veracidade da ciência? As pessoas começam a entender assim, que a gente tem um Deus e tudo, mas a gente precisa da ciência, né? Eu acho que esses dias eu ouvi um pastor falando, ele falou que a religiosidade ela tem que vir, ela não pode servir como ignorância, que a ciência ela está atrelada e esse Deus ele tem que estar ligado à ciência, que não é a gente pensar, Deus é maior, então eu posso sair ali fora que comigo não vai acontecer nada, porque eu acredito em Deus. Ele estava discutindo esse ponto de vista. O que você acha que vai mudar assim, em relação à população? Já mudou. Na realidade, já mudou. Não existe dissociação dos fatos. A própria religiosidade ela está atrelada. São fenômenos que ocorrem justamente para valorização. Eu acredito que depois de tudo isso, como ocorreu em outras situações de pandemia ou de epidemias anteriores, uma valorização muito grande da pesquisa em todas as áreas. Não é em uma área apenas, não vai ser só na área de microbiologia, de virologia, de parasito que vai estar sendo valorizado, não. Eu acho que a valorização da pesquisa é em tudo. Tudo, tudo, tudo. E também não tem como você dissociar a ciência da teologia, a ciência de Deus. Deus faz parte de todo esse universo, porque Ele que é o Criador, Ele que é o gerador. Então eu coloco Ele como um gerador e a mente humana como um transformador. Então o que está sendo mudado, na realidade, está vindo de onde? Dele. Só que eu não vejo ele como um justiceiro. Isso aí é justiça de Deus. Não, isso é necessidade da evolução. Eu nunca vi o peru não morre na véspera. Você já viu alguém morrer na véspera? Não morre. Ele vai morrer o dia que ele tiver que morrer. Não existe morrer na véspera.
Então, aquilo que está escrito vai ser feito, vai ser estruturado. Então, eu vejo, mais do que nunca, a importância. E a importância da comunicação mais ainda. Nós saímos de uma revolução industrial, entramos numa revolução de quê? De informações. Embora exista muita informação falsa, mentirosa, oportunista em função do aspecto econômico. Não tenho dúvida. Mas eu acho que depois que voltar, primeiro, não volta como era antes. Dificilmente volta como era antes. A necessidade de um outro nível de moralidade, a necessidade de nós olharmos para dentro de nós. Tá? A necessidade de nós buscarmos o que nós viemos fazer nesse período da nossa vida aqui. Tá? O que eu vim fazer aqui? Eu vim ser dentista. Então tá, eu vou para o consultório, vou trabalhar, vou ajudar uma comunidade. Eu vim ser professor, eu vim ser pesquisador. Tá? Então, eu acho que dentro de tudo isso é uma autodescoberta. E para vocês que estão fazendo e buscando, os alunos aí, não no seu caso, os alunos que estão buscando mestrado, essa autodescoberta é fantástica. Porque isso vai deixá-los entusiasmados. Ninguém motiva ninguém. Motivação é algo intrínseco do ser humano. Você pode incentivar e estimular, mas a motivação é algo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, se eu puder falar alguma coisa para vocês, eu estaria muito motivado de ter um mestrado perto para eu fazer. Estaria muito motivado de poder ter essa oportunidade de estudar. Indiferente, falando, não, mas eu não estou na USP, eu não estou em Harvard, eu não estou em Oxford. Eu tive a oportunidade de estar nessas escolas. Para mim, fez diferença? Poderia até ter feito, mas talvez eu não tivesse a oportunidade de ter formado as pessoas que eu formei, de ter tido esses amigos que eu tive. Talvez eu estivesse mais trancado entre algumas portas. Então, Carolina, vai mudar muita coisa e já está mudando. Esse tempo de permanência em casa, para mim, fez diferença? Fez. Os meus filhos vão voltar diferentes. Tá? Nós vamos voltar diferentes. É que a gente já tinha uma rotina aqui em casa. Tá? Mas para aqueles que não tinham essa rotina, a partir do momento que você tem que olhar para dentro de você, a partir do momento que você vai valorizar a pesquisa, você vai valorizar o raciocínio, a interpretação. Nós vamos dar tempo ao tempo para essas novas descobertas. Então, tem muita gente trabalhando para descobrir, para chegar na frente, para publicar. Eu quero fazer a primeira publicação de Covid dentro da endodontia, eu quero fazer tudo do tempo ao tempo. O que vai acontecer já está escrito. Alguém vai ser o precursor disso, já está pronto. E isso vem de quê? Vem dessa relação do Daos, que é a fonte suprema, que é o Deus. Então, não existe nada que não seja isso. Eu preciso entender que se eu fui feito a imagem dele, você tem o poder. Por isso que nós precisamos trabalhar com outro nível de motivação, e é aí que os alunos da pós entram. Eles têm que estar motivados, vibrantes, para frente, e vocês trabalhando com estímulos e dando a própria demonstração sua de falar assim, vamos lá, eu estou aqui para te ajudar, vamos lá, vou aprender com você, tem coisas que eu não sei, que você não sabe, que os outros professores não sabem, um vai ajudando o outro para todo mundo no barco. Eu acho que vai manter a valorização da pesquisa. Eu não tenho dúvida. Pode perguntar, Marco. Para de mexer aí com a cabeça, Marco. Professor, Eu queria fazer uma pergunta. Professor Carlos. Sim. Está me ouvindo, professor? Sim, estou te ouvindo.
primeiramente agradecer pelas palavras, pela aula. E não sei se o senhor lembra de mim, o senhor esteve nessa semana lá na ABO de Goiânia, finalizando o meu curso de especialização. O senhor deu uma palestra lá, muito boa, gostei demais da palestra. Acho que eu fui um aluno que mostrou a águia. Eu sei que a importância dos nossos arquétipos, né, da águia, né? Mas eu gostaria de perguntar, com relação ao senhor falou quando formou, o senhor tinha que não podia fazer especialização, tinha que ter um tempo de CRO, um tempo de experiência clínica. E como que o senhor vê hoje? Né? Por exemplo, eu estou fazendo mestrado agora, eu já tenho uma certa caminhada, eu demorei um pouco, né, por questões particulares. E como que o senhor vê isso dentro da odontologia? O senhor acha que antes de fazer um mestrado teria que ser feito uma especialização, o dentista ter um tempo de clínica, porque afinal a docência, nós vamos trabalhar com alunos e a nossa profissão ela é prática, né? Ela é muito prática. O que o senhor acha? O senhor acha que era melhor antes, agora? Como que o senhor vê isso hoje? Rodrigo, tem algumas áreas, por exemplo, uma área básica de patologia que não tem especialização. Uma área básica, às vezes, de microbiologia que não tem a necessidade disso. Tá? Mas uma área clínica, como é a dentística, como é a cirurgia, como é endodontia, sim. Hoje eu teria até uma dificuldade de te responder e colocar isso em público. Porque eu tento ver de uma forma que eu fiz lá atrás, como se fosse residência. Durante a graduação aí no curso, pode perguntar para os meus professores, de um curso de graduação. Eu fotografei, eu registrei na época da graduação aí todos os casos de endodontia que eu fiz. Pra você ter uma noção, foram mais de 35 casos. E eu tinha todos eles até pouco tempo, até eu perder essas radiografias. Eu pedi a todos os meus orientados aqui que fizessem especialização para estar comigo, para eles poderem entender algumas particularidades. Porque às vezes você vai pedir para ele fazer um protocolo clínico para você avaliar e ele não vai saber fazer. Ele não vai ter aquela habilidade psicomotora para fazer. Isso em algumas áreas, não posso generalizar. Você está entendendo? Você hoje, com a sua habilidade, se você for fazer uma parte experimental, a chance sua de acerto é muito maior do que aquele que não está fazendo pela primeira vez. E esse trabalho seu vai ser lido por alguém. Você vai ter que computar isso. Por isso que, às vezes, o seu orientador vai ter que pôr mão. Vai ter que pôr a mão na massa para fazer para você. Eu terminei a tese agora de um aluno. Né? O trabalho ficou fantástico, a gente já estava enviando para publicar. Ele disse o seguinte, ele falou, eu vou fazer. Eu falei, quem vai fazer e trabalhar com software é quem construiu o software. Se você fizer, vai dar errado. Mas eu não vou aprender. Eu falei, você vai aprender depois. Mas para o seu trabalho, ele que vai fazer, porque ele tem habilidade com isso aí. Então, depende muito. Aí você vai fazer como treinamento aqui até você aprender. Mas para esse resultado aqui, eu vou pegar uma pessoa que tem experiência nisso. Uma vez, nessa discussão universitária aí que teve há pouco tempo, a pessoa falou, não, qualquer doutor pode dar aula de tudo. Eu falei, eu não concordo. Eu vou pegar um oftalmologista para fazer a parte de uma fratura de um fêmur. Ele não vai ter tanta habilidade como vai ter o ortopedista. Você está entendendo? Então, essa formação generalista ela tem que ser muito cuidadosa. Então, você como especialista,
você já vai ter uma outra percepção em termos de habilidade para você fazer o mestrado. Hoje o seu nível de aproveitamento é bem maior. Eu vejo aqui alguns colegas especialistas que eu estou vendo aqui, Gustavo, né, o Luan e outros mais aqui que eu conheço, eles têm uma outra habilidade, como você mesmo. Então, vocês vão aproveitar muito. Agora, não vale para todas as áreas. Eu pego a área de radiologia, às vezes, pego a área de patologia, pego a área de microbiologia, pego várias outras áreas que não têm essa necessidade. Às vezes, um bom aluno de IC, ele pode sair e fazer. Por isso que hoje a CAPES e o CNPq valorizam muito a iniciação científica. Um dos pontos mais importantes chama iniciação científica. Às vezes você forma uma pessoa tão boa na iniciação científica que não requer que ele faça uma especialização em algumas áreas. Por quê? Porque ele já tem aquela formação da iniciação científica. Ele já tem uma boa formação daquilo. Então, é um pouco relativo isso aí. No meu entender, para mim foi muito importante. Porque quando eu fui fazer, eu sabia o que eu queria. Eu errava menos, não é que acertava mais. A chance de erro foi menor. Não sei se eu te respondi. Claro. Muito claro. Obrigado. Por nada, Rodrigo. Olegário. O Olegário queria falar, né, Olegário? Vou falar aqui. Um prazer, viu, professor? Foi uma ótima aula. Meu nome é Olegário. A gente nunca teve contato pessoal, mas é a primeira vez que eu estou te conhecendo agora, mas a gente sabe dessa história. E você falou sobre a comunicação, né? Que ela tem que ser rica, tem que ser verdadeira, tem que ser uma informação sadia, né? Saber filtrar as informações e tomar cuidado com a leitura. Entrando no tema do Covid-19 ainda, nós estamos muito sensibilizados ainda com a doença e fica muito difícil de ter uma análise crítica ainda, né? Do que é um artigo, analisar o próprio artigo. Eu queria saber da sua experiência, o que você pode me falar, porque está tendo muitas lives, cada professor de uma área, falando, por exemplo, de periodontia, que é a minha área, como é que o Covid nos contamina, né? Na parte periodontal, a endodontia também. Então, assim, eu queria saber essas divergências entre os profissionais que estão fazendo, citando os artigos, né? E saber a sua opinião sobre essas divergências atuais. Bom, pelo que eu tenho acompanhado, e acabou de sair um protocolo, até no Journal of Endodontics, escrito até por uma pessoa que eu pesquiso com ela, o professor Aníbal, da Universidade do Texas, junto com o editor-chefe do Journal of Endodontics, sobre os cuidados no consultório do endodontista sobre esse vírus. Eu aprendi com a professora Lili que vírus não é célula, é uma partícula infectante. Tá? Isso aí eu sempre falo, vírus não é célula, é uma partícula infectante. Só que ela entrou dentro da sua célula, ela promove bagunça. Tá? Então, até que se descubra de forma efetiva uma vacina para te aumentar a imunidade, nós temos que ter cuidado. Ainda não tem nada efetivo porque está todo mundo ainda assim, estudando os efeitos para poder chegar na maneira de eliminar essa causa. Por quê? Porque ainda tem muito estudo aí em andamento sobre isso. Mas até que tenha uma efetividade real disso aí, está escuro. Nós estamos anestesiados. Eu ainda estou anestesiado. Eu até comentei isso com um amigo meu médico agora, que me ligou há pouco tempo. Ele falou, como é que você está vendo isso aí? Eu falei, eu estou anestesiado. Só depois que acabar a anestesia que eu vou saber
Como é que eu vou voltar? Por quê? Porque acredito na cura, acredito. Muita coisa está sendo desenvolvida. Agora, o que acontece? Isso aí eu entendi para a minha vida. A professora Nili, microbiologista, ela me dizia sempre o seguinte, falou, Carlos, e isso nós colocamos num livro, você é 90% microbiano, 10% humano. Se eu for quantificar as suas células, você tem 10 expoente 4 células que constituem os micro-organismos. Quando eu falo micro-organismo, eu tenho bactéria, eu tenho fungo e vírus, micro-organismo. Um antimicrobiano, eu tenho o antibacteriano, o antifúngico e o antiviral. Eu teria essa subdivisão. Tá? Como é uma agressão por vírus, eu tinha que ter um antiviral específico para ele. Eu vivo em equilíbrio. O equilíbrio meu vai ser o sistema imune. Tá? Eu fortificar. O que eu estou trabalhando? Eu estou evitando o contato. Até que surja algo para fortificar o meu estado imunológico. Então, todo mundo quer comentar, todo mundo quer falar, olha, cura dessa maneira, cura daquela maneira, mas efetividade até agora, pelo que a gente está acompanhando, nós ainda não tivemos. Tem suposições, tem hipóteses. Alguns saíram, outros não, indiferente de idade. Você vê pessoas aí de 96 anos que curaram. Você vê jovens que morreram. Então, eu acho que ainda está assim, aprendendo com os efeitos para se chegar a entender a causa para se eliminar a causa. Para você ver que nos animais, eu tenho 2 cachorros, eles foram vacinados, está lá na vacina do Covid. Né? Eles foram vacinados contra esse vírus, mas para o humano não. Então, eu acho que ainda vai ter que ter muito investimento aí, mas estão próximos. Eu não vejo tão distante assim. Eu não vejo um tanto pessimismo. Agora, que é crítico, 100 mil pessoas mortas. Tá? É assustador. Né? Todos estão preocupados. E outra coisa, preocupados nas relações posterior a isso. O número de alunos, como é que nós vamos lidar com o nosso paciente, de que maneira eu vou me prevenir para que eu não contamine ele, as atendentes, tudo isso a gente está mudando. E olha que muitos ainda não tiveram essa consciência. Tem muitas pessoas que não tiveram essa consciência de prevenção, tá? De prevenção. Que a gente teve na hepatite, que a gente teve na AIDS, que a gente teve em várias doenças. Eu lembro que quando eu formei, luva você usava para fazer cirurgia. Luva a gente usava para fazer cirurgia. Quando eu comecei a dar aula, o pessoal não usava jaleco. Na clínica ia todo mundo ali de roupa branca, usava jaleco quando achava que fosse alguma intervenção. Hoje não. Hoje, a percepção do controle de infecção mudou. A percepção das frutas que entram na sua casa mudou. Então, muita coisa, isso gerou o quê? Mudança de comportamento na sociedade. Tá? Eu acredito numa cura. E não acredito que vai ser tão demorado assim, não. Tá? Eu acredito que logo, logo já vai ter. Por quê? Porque um vai raciocinando e vem esse influxo de energia, esses cientistas que estão estudando, e é um influxo de Deus. Eu vou colocar de espíritos iluminados que vão fazer com que eles descubram a vacina. Que descubram como conter a disseminação desse vírus. Como aconteceu com os outros. Não é que acabou a AIDS, não é que acabou a gripe, não é que acabou os outros. Houve um controle maior. Porque ainda vai ter o efeito rebote de tudo isso. Vai ter o pico e depois ainda tem um rebote.
tá? Mas peru não morre na verga. Nós temos que tomar cuidado, tá? Temos que tomar cuidado e temos que manter tranquilos. Nada de alarme, é acreditar, é confiar. E não ter medo. Boa pergunta, Olegário. Você me fez raciocinar em cima. Eu tenho ouvido também muita coisa, mas vamos tomar cuidado. Mais alguém? Tem algum questionamento? Alguma pergunta, doutor Carlos? Não? Olha, agradecer mais uma vez, doutor Carlos, por ter disponibilizado esse tempo importante do senhor. É sempre bom e muito proveitoso poder ouvir aí a sua opinião sobre os fatos, sobre a pesquisa, sobre a pós-graduação brasileira. Para mim, especialmente, foi bem interessante, né? Eu e a professora Cintia estamos em época de preenchimento de sucupira. Às vezes a gente pega aí na sua fala umas coisas que são importantes para contextualizar a nossa ação quanto programa aqui no contexto brasileiro e regional. Muito importante. Agradecer também por você ser inspirador para os nossos alunos e mostrar aí para eles o quanto é importante estar na pós-graduação e como é importante ir em busca e lutar por uma formação de qualidade. Agradeço por estar participando conosco disso, nesses momentos. Agradeço aos professores do programa pela união, pelo trabalho, pelo esforço, pelo empenho de mantermos o curso em excelência nessa época de isolamento, e também aos nossos alunos, que também têm se dedicado a aprender esses novos métodos, se dedicado a dispor um tempo, mesmo que em isolamento, a gente sabe que é difícil pelos nossos afazeres, mas dispor um tempo de estar aqui conosco, se esforçarem para a gente manter o nosso programa grande, tá certo? Obrigado mesmo a todos. Gostaria que todos continuassem se cuidando dos alunos e fiquem com Deus. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Obrigado, professores, professor Luiz, professora Priscila, Carol, Helder, Orlando, Marco, a Cíntia, o Bruno, a Fernanda. Obrigado a todos vocês, tá? E parabéns a vocês por acreditar na importância da pós-graduação, da continuidade dos estudos de vocês. E quando vocês terminarem, no dia da defesa, vocês vão ver o tanto que foi importante vocês terem feito o mestrado. E não tenho dúvida que vocês vão estimular muitas pessoas a procurar e a dar continuidade ali, aqueles que fizeram só o lato sensu, a buscar um estrito sensu. Eu acho que é fundamental, não é para a profissão apenas. Eu sou especialista, vou ser mestre, não vou dar aula. Tanto que é importante, tanto que abre a cabeça da gente. Parabéns a todos vocês e muito obrigado. Abração a todos. Obrigado, doutor Carlos. Um abração, viu? Bom dia para todos. Se cuidem e atentos aí ao cronograma das aulas, que os professores também vão postando e tirando as dúvidas no nosso grupo, tá, gente? Para a gente ir acompanhando, principalmente as atividades ao vivo. Um abraço. Fique com Deus, pessoal. Tchau. Pessoal, junto à professora Cíntia e a professora Priscila, a gente vai dar andamento agora às instruções da disciplina de métodos e técnicas. Essa reunião vai se encerrar agora, e eu peço para os alunos que estão matriculados aí da turma 2020, né, que ingressam numa nova reunião para a gente poder fazer essas instruções, mostrar para vocês lá o Google Classroom, como é que vocês vão ter acesso aos documentos, às atividades. Eu vou encerrar essa reunião agora e a gente começa uma nova com os alunos da turma 2020. Tá? Nós somos 8 alunos matriculados, o Rodrigo se juntou a nós agora, então vocês vão entrar de novo na mesma ID, mesma senha aqui conosco, só que aí vai estar só a gente aqui, nós 3 professores, né? E vocês, os 8 alunos dessa disciplina, a gente passa as instruções. Certo? Alguma dúvida, pessoal, para a gente poder encerrar aqui agora e começar novamente? Tudo certo? Beleza, então vamos lá. Vou encerrar aqui e a gente começa novamente por mais uns 40 minutos aí
teremos mais 40 minutos para poder trabalhar.